A escalada de tensão na região entre a fronteira de Rússia e Ucrânia teve um novo capítulo nessa última quinta-feira, quando o presidente dos Estados Unidos deu um recado claro a todos os cidadãos americanos que vivem no território da Ucrânia. Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo, afirmou o presidente. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um comunicado alertando para que os cidadãos americanos deixem o país. Mais cedo, o premier britânico Boris Johnson disse que estamos lidando com um dos momentos mais perigosos da crise entre Rússia e Ucrânia. Esse é só mais um desdobramento dessa crise que já vem nos últimos meses se arrastando e que chama a atenção do mundo. Estados Unidos, alguns países europeus, eles têm se posicionado claramente contrários ao posicionamento da Rússia na fronteira com a Ucrânia e a possível invasão da Ucrânia a qualquer momento, que pode acontecer nessa relação tensa que a gente observa nos últimos dias envolvendo os dois países. Então, galera, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os cidadãos norte-americanos que estão na Ucrânia devem sair daquele país. Durante uma entrevista à emissora NBC nessa quinta-feira, dia 10, ele disse que as coisas podem enlouquecer muito rapidamente. E dentro disso, as autoridades elas não podem evacuar os cidadãos americanos em caso de ação militar russas em qualquer lugar da Ucrânia. E o serviço consular, incluindo a ajuda aos cidadãos que tenham deixado o país, seria severamente impactado. Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista, estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente e as coisas podem enlouquecer rapidamente, acrescentou ele à entrevista ao jornalista Lester Holt. Biden afirmou, porém, que o presidente russo Vladimir Putin não colocaria em risco cidadãos americanos. Segundo ele, se Putin for totalmente tolo o suficiente para entrar na Ucrânia, ele é inteligente o suficiente para, de fato, não fazer nada para impactar negativamente a relação com os cidadãos americanos naquele território. A preocupação do presidente dos Estados Unidos ecoa um comentário feito mais cedo também nessa quinta-feira pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que disse que estamos em um dos momentos mais perigosos da crise entre Rússia e Ucrânia. Esse é provavelmente o momento mais perigoso. Eu gostaria de dizer que temos que acertar agora. Essa é uma das maiores crises de segurança que a Europa já enfrentou em décadas, disse o premier britânico. Em meio a isso, mais soldados estão sendo enviados para a fronteira entre Rússia e Ucrânia. Na quarta-feira, os Estados Unidos disseram que a Rússia continua reforçando seu contingente militar na região dessa fronteira. Continuamos observando, inclusive, nas últimas 24 horas, capacidades adicionais que chegam de outras partes da Rússia até a fronteira com Ucrânia e Belarus, disse o porta-voz das Forças Armadas dos Estados Unidos, John Kirby, durante entrevista coletiva para a imprensa. Ele não citou números precisos, mas deu indicações que há cerca de 100 mil soldados presentes na região nesse momento. O porta-voz lembrou que os Estados Unidos não têm intenção de realizar nenhuma operação na Ucrânia, país que não é membro da OTAN. Por isso, os primeiros 3 mil soldados americanos enviados para tranquilizar os aliados do flanco oriental da OTAN começaram a se deslocar para a Polônia e Romênia. O governo americano acusa os russos de estarem se preocupando e se preparando para invadir a Ucrânia a qualquer momento. Apesar dos funcionários americanos acreditarem que Putin ainda não tomou uma decisão se passará ou não dessa ofensiva. A verdade é que nos últimos dias a escala da tensão é clara e evidente entre os principais países do mundo. E dentro dos principais exércitos nós colocamos aí os países envolvidos na Guerra Fria, A Rússia, os Estados Unidos, o papel decisivo também de países como a Grã-Bretanha, o Reino Unido, a Alemanha, a França. E aí a gente tem uma crise severa onde a Rússia, que se incomodou muito severamente da Ucrânia, se aliar ou buscar fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. Galera, esse é só mais um capítulo dessa tensão que tem provocado um medo, um receio na comunidade internacional com relação à geopolítica e aos desdobramentos dessa possível guerra entre esses dois países, envolvendo um dos maiores exércitos do mundo, que é o exército russo, uma das maiores potências mundiais, e claramente também países considerados vistos como países europeus ocidentais e os Estados Unidos mediando uma relação extremamente tensa e que pode ter desdobramentos muito severos e sérios para o mundo. Então, o que a gente precisa fazer agora é observar o que isso vai acontecer, se de fato nós vamos ter aí uma invasão do território ucraniano por parte da Rússia
em meio a tudo isso que está acontecendo. O governo brasileiro tem, nesse momento, uma agenda onde você tem uma viagem brasileira, liderada pelo presidente brasileiro, à Rússia nesse momento, e a gente tem uma situação muito delicada, muito belicosa entre Ucrânia e Rússia, que chama a atenção mundial e que precisa que a gente fique atento. Agora é analisar e esperar os próximos capítulos, mas a verdade é que o medo e a tensão pairam naquela região. Pessoal, deixa eu fazer um convite. Se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, vem para o Geografia em Pauta. Semanalmente nós trazemos conteúdos que envolvem a geopolítica, que envolvem a geografia física, que envolve a geografia humana, que envolvem diferentes aspectos da geografia para o nosso dia a dia. E a gente deixa esse convite para você. Obrigado pela audiência, pela paciência e fique atento. O mundo está em tensão e é importantíssimo que a gente entenda o que está acontecendo nele. Obrigado e até a próxima. Fui!